Vamos então nessa aula falar sobre metáforas e matriz e como que isso são os instrumentos, experienciais da prática clínica da ACT. Uma aula importante e bem prática nesse sentido. Então, gente, quando a gente entra na prática clínica da terapia da aceitação e compromisso, uma das principais coisas que começa a ficar evidente é entender os conceitos não como algo rígido, algo, vamos dizer, necessariamente que vai causar uma mudança. Na verdade, o mais importante é que o paciente ele precisa compreender perfeitamente o que está acontecendo com ele. E é assim que a gente consegue ajudar o paciente a sair dos padrões em que ele está preso, Isso acontece muitas vezes porque a maior parte do sofrimento psicológico não se mantém apenas pela falta de informação. Ela se mantém pela forma como a pessoa se relaciona com a própria experiência. E essa relação não muda apenas com uma explicação verbal, no caso. E é por isso, gente, que na ACT a gente não trabalha apenas com uma linguagem conceitual, no foco verbal. A gente também trabalha com uma linguagem experiencial, uma linguagem que vai acessar um outro nível de percepção, de entendimento e de conexão com a vida presente. E é aqui que entram as metáforas, que é uma das principais ferramentas clínicas da ACT. Bom, gente, então para a gente se aprofundar um pouquinho mais, as metáforas elas não são apenas exemplos ilustrativos de processos que acontecem com os seres humanos, que podem ser assimilados com a natureza humana. Elas são formas de reorganização da experiência do paciente. Então, as metáforas elas permitem que a pessoa, o indivíduo, o sujeito, enxergue o próprio funcionamento de uma maneira nova e muitas vezes sem explicar por meio do raciocínio lógico complexo, simplificar aspectos que são super difíceis em apenas ilustrações, imagens, representações simbólicas que já trazem todo o insight necessário para a mudança clínica. Então, eu acho interessante a gente dizer que quando a gente consegue atingir uma metáfora bem colocada, a gente consegue posicionar essa metáfora, algo muda na maneira como o paciente se posiciona diante da própria experiência. Então, existe um certo distanciamento, uma pequena distância em relação a si mesmo. E essa distância, por si só, já pode proporcionar um dos processos importantes da flexibilidade psicológica, que é a da desfusão. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma metáfora da areia movediça, a ideia não é só explicar que lutar contra o sofrimento piora a situação, ou seja, querer sair da areia movediça só causa mais, você ficar só mais preso à areia movediça. Na verdade, essas metáforas permitem que o paciente reconheça, na sua própria experiência, o quanto que essa luta tem sido um problema. E ele consegue visualizar isso numa imagem que dá uma base perfeita da maneira como ele está se relacionando com o sofrimento e como que existem outras maneiras melhores para lidar com aquela mesma situação emocional, mental, do que está acontecendo no seu mundo interno. Então, assim, quando nós usamos a metáfora dos passageiros de ônibus, uma outra metáfora que é super relevante dentro da ACT, não estamos apenas falando dos pensamentos difíceis. Na verdade, estamos trazendo também para o paciente a percepção de que ele pode continuar dirigindo a própria vida, mesmo que esses passageiros estejam presentes. Existe a possibilidade de estar com esses pensamentos e essas emoções, mas ao mesmo tempo estar com consciência, autoconsciência, com uma capacidade de diretividade em relação à própria vida. Então, o mais importante aqui não é decorar metáforas específicas de uma maneira muito rígida, verbal, mas seria entender a função, o objetivo das metáforas. As metáforas, nessa perspectiva, servem justamente para conseguir promover essa flexibilidade psicológica que a gente tanto busca na ACT. Uma flexibilidade em relação à experiência,
uma flexibilidade para reduzir a fusão cognitiva com as suas próprias experiências, né? E uma flexibilidade psicológica para abrir espaço para novas formas de ação e de resposta ao que está acontecendo. E isso, de fato, nos ajuda para a nossa segunda parte desse vídeo, que é justamente a ideia das matrizes, né? Da matriz. E porque as metáforas elas ajudam a gente reorganizar a experiência de uma maneira pontual. E a matriz ela ajuda a conseguir organizar essa experiência de uma forma contínua ao longo do processo terapêutico. Então a gente vai falar um pouco também sobre como que existe essa relação entre a matriz e a metáfora. Então vamos lá, vamos nos aprofundar então mais nessa ideia da matriz. Você pode se perguntar, mas André, o que é a tal dessa matriz? Então, matriz é essencialmente uma forma simples de mapear o que está acontecendo com o paciente em termos de processos. Então, a ideia aqui é que a matriz ela organiza a experiência em dois eixos. De um lado, o que está acontecendo internamente, sejam os conteúdos mentais, os pensamentos, as emoções, as sensações físicas, e do outro lado, o que a pessoa está fazendo, ou seja, o comportamento ligado àquilo que ela está percebendo internamente. E nesse outro eixo a gente observa a direção do comportamento, se ele está voltado para o afastamento da dor ou para a aproximação daquilo que importa. Ou seja, não é o que a pessoa faz, mas a função do que ela está fazendo, no sentido de que qual modelo de direção ela está seguindo em relação aos seus próprios pensamentos, às suas próprias emoções, sensações físicas. É um modelo de afastamento, é um modelo de aproximação, é um modelo de aversão, de apego. Então, são várias dessas palavras que trazem esses direcionamentos, né, em relação a esse eixo do comportamento. Então, a ideia, gente, é que quando a gente constrói a matriz junto com o paciente, algo muito importante acontece. O processo, né, ele deixa de ser abstrato, né, e ele passa a ser visível, ele passa a ser palpável, tangível. O paciente, então, ele começa a enxergar em tempo real como está se movendo em relação à própria vida, em relação aos seus próprios conteúdos internos, em relação aos seus pensamentos, emoções. Ele consegue entender esses movimentos de direção da consciência em relação ao que está acontecendo. Então, para a gente finalizar essa aula, eu acho importante trazer que isso é muito diferente de apenas falar sobre o problema, né? Ou sobre alguma coisa que está acontecendo. A matriz, ela justamente permite que o paciente entre em contato com o padrão enquanto ele acontece. E isso justamente abre um espaço muito mais potente, né? Muito mais organizador em termos de intervenção clínica. E colocando isso também na prática clínica, a matriz ela ajuda profundamente o terapeuta a se organizar também, se colocar na sessão de uma maneira melhor. Em vez de perder os múltiplos conteúdos, ele consegue observar esses processos, ele consegue entender essa rede de processos interdependentes da ACT ligados à evitação, à fusão, ao afastamento dos valores, à dificuldade com o contato com o momento presente. Então tudo isso vai acontecendo em tempo real, com um ancoramento da matriz junto também com as metáforas. E ao mesmo tempo é muito interessante que toda essa potência, né, desses mecanismos de intervenção clínica da ACT cria também uma linguagem compartilhada, fundamental entre o terapeuta e o paciente. E essa linguagem simples, direta, funcional, é que pode ser retomada ao longo do processo terapêutico, sempre em manutenção e percepção consciente do que está acontecendo naquela relação terapêutica. Então, gente, eu acho legal dizer que quando a gente olha para as metáforas e para as matrizes, não estamos falando de ferramentas isoladas. Na verdade, estamos falando de formas de tornar o processo psicológico muito mais visível, muito mais experiencial, muito mais trabalhável dentro da sessão. E para finalizar a nossa aula, eu acho que talvez a ideia mais importante aqui desse vídeo
é que na ACT a mudança ela não acontece porque o paciente entende melhor a si mesmo, como, vamos dizer, um conteúdo, um conhecimento que entrou no cérebro, né? Na verdade, ela acontece quando o paciente começa a se relacionar de forma diferente com a própria experiência. E assim passa a agir de maneira mais alinhada, mais consciente com aquilo que importa. Então é trazer, por meio da linguagem, a consciência do momento presente.